Olá! Iniciamos agora mais um OCP Mulheres. E hoje nós estamos aqui com a Cate Souza, especialista em preparação da voz. Seja muito bem-vinda, Cate. É um prazer falar com Obrigada, você. Ju, o prazer é todo meu. E eu já começo pedindo para você falar um pouquinho mais sobre você. Quem é a Cate, para a gente conhecer? Cara, quem sou eu, né? Eu sou nordestina, nasci em Recife, Pernambuco, estou aqui em Jaraguá do Sul, vai fazer um ano agora em abril. E vim para aqui porque, assim, é tudo uma questão de você sonhar em sair um pouco do Nordeste, em querer uma qualidade de vida melhor. E foi muito engraçado, né? Como eu vim parar em Jaraguá, eu não sonhava estar aqui em Jaraguá. Eu tenho uma amiga recifense, que hoje mora em Blumenau, a Rose, e ela, quando conversava comigo, dizia: Cate, eu sempre te imagino aqui em Blumenau, não é? Por causa da toda a sua história, sua musicalidade. Vem para cá para o sul do Brasil, né? E eu dizia: Rose, não dá, eu tenho uma vida aqui em Recife, não é? Tenho um filhinho de 9 anos, meu marido tem uma empresa, né? Tem um estúdio de gravação, casa própria, emprego. Mas sabe aquele sentimento, Ju, que você fica querendo, assim, novos ares, novas oportunidades? Então, surgiu uma vaga para trabalhar não em Blumenau, né? Mas antes de surgir essa vaga, ela disse assim: vem para cá, fica uma semana na minha casa para você conhecer Blumenau. Aí, quando eu cheguei em Blumenau, eu já fiquei, ai, que cidade maravilhosa, né? Santa Catarina e tal. Comecei a conhecer algumas pessoas, ela me apresentou ao prefeito Mário, vi um concerto de música infantil no teatro lá de Blumenau. Então, assim, eu fiquei muito encantada com o trabalho musical que tinha em Santa Catarina, né? Que tem em Santa Catarina. Então, quando eu voltei para casa, eu já disse: marido, vamos embora. Vamos arrumar as malas, vamos embora. E ele me deu a maior força, meu esposo. Um beijo, tá, amor, para você. Então, eu disse: Rose, o problema agora é eu ir com a estrutura, não é? Eu não saí, tipo, do Nordeste com tudo que eu tinha estruturado para vir aventurar. E ela disse: por que a gente não abre o edital de Santa Catarina e vê onde é que tem uma vaga para você trabalhar com música? Então eu disse: tá, vamos lá. E quando eu abri, tinha Jaraguá do Sul, precisando tinha lá uma vaga em aberto para trabalhar com música nas escolas. E eu disse: minha vida é dar aula, eu vou. Né? Sempre dei aula para criança, tenho um livro publicado para criança, que o nome é Cantarolando na Escola. E eu disse: eu vou. Né? Então mandei meu currículo. Fiz toda a parte de editorial que tinha da seleção e só tinha uma vaga. Aí eu disse à minha amiga: cara, como é que eu vou? Tem tanta gente concorrendo por essa vaga, como é que eu vou? Só tem uma vaga. Ela disse: você só precisa de uma. E foi aí que eu disse: tá, eu vou fazer. E para minha surpresa, fiquei em primeiro lugar. Né? Então, foi bem engraçado essa história, né, de como eu vim parar aqui. Porque quando me ligaram para eu vir, me deram 2 dias para eu assumir a vaga. E não tinha condições de deixar tudo no Nordeste e vir para assumir a vaga na prefeitura. E eu disse: eu não posso ir, por favor. Aí fiquei naquela, né? O pessoal: não, a gente precisa para você estar na sala de aula na segunda-feira. Isso não, tipo, numa sexta. Aí fiquei bastante triste. Mas eu aprendi uma coisa: quando a vaga tem que ser sua, ela vai ser sua. Uhum. Então chamaram o segundo lugar, o terceiro, não assumiram. Aí volta para quem? Para o primeiro lugar. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. O primeiro não assumir, chamar o segundo, o terceiro e voltar para o primeiro novamente. O primeiro perdeu, não assumiu. Uhum. Aí quando a galera lá do RH veio falar comigo no WhatsApp, aí eles já, né, mudaram o papo e disseram: Cate, a gente tem 8 dias para você se organizar e você vir. E Ju, estava no meu coração que aquela vaga era minha. Uhum. Eu não desisti. E eu já estava me articulando. Eu disse: a qualquer momento eu vou receber uma notícia. Eles sempre chamam o segundo, terceiro lugar. Então, vai que alguém desiste. Eu sempre fiquei com aquela esperança. E era Deus me dando aquela esperança. Uhum. Eu sabia que eu ia vir para cá. Sabe o que é que tu idealizar e estar aqui nesse momento? E estar, sabe, somando aqui em Santa Catarina. Eu idealizei isso. Uhum. E aquilo foi muito forte, porque eu comecei a colocar diante de Deus isso. Eu digo: Senhor, eu comecei a orar. E eu senti a paz nisso. Quando a gente sente paz sobre qualquer coisa, é Deus falando no teu coração. Quando tu sente dúvida, sabe, sente muito medo, sente que ali não vai dar,
certo. Então, para mim foi resposta de oração, sabe? Um desejo de vir para cá. Então, aconteceu dessa forma. Eu vim, assumi, não é muito rápido, não tinha onde ficar, não tinha onde dormir. E foi todo um processo, né, para procurar casa. Fiquei muito indo para cá, ir para Blumenau, para casa dessa minha amiga que me E teu acolheu. marido já veio já no início também com você? Não. Meu esposo ficou com o Heitor, com meu filho, segurou a barra 2 meses. Aí já foi o quê? Desfazendo de tudo. Eu digo, amor, posso já ir vendendo as coisas da casa? Eu digo, pode, meu filho, pode já ir vendendo. Aí ele começou a vender geladeira, começou a vender os móveis. Eu lembro que ele ficou com um fogão de uma boca para cozinhar. E ele me mandava foto, ó, agora eu fiz o feijão, daqui a 1 hora eu vou fazer o arroz. E a gente levava muito assim, com muita naturalidade aquilo. A gente fazia brincadeiras, né, com o que a gente estava passando. E eu lembro que ele veio com o Heitor, meu filhinho de 9 anos. Eu já deixei tudo estruturado. Então, eu ganhei muita coisa aqui, cara. O povo fala que o povo daqui não é acolhedor, mas assim, gente, eu ganhei muita coisa de doação. Eu ganhei cama, eu ganhei micro-ondas, eu ganhei sofá. Tudo assim, bom. Não é aquela coisa que você vai jogar fora, não. Se você for na minha casa, você vai olhar e vai dizer, a tua casa está bem organizada, Cate. E foi tudo de doação, que as minhas amigas aqui da escola que eu trabalho publicavam no grupo, ó, chegou uma professora do Nordeste e ela tá montando a casa dela, tá sem nada. E todo mundo assim da escola que eu trabalho, que foi a Rodolfo Dorbich e lá no Rio Molha, né, que tem um boi de mamão, Ribeirão Molha. Então, eles me ajudaram, publicavam nos grupos. Então, eu recebi muita doação. Uhum. E eu mobilei minha casa. Meu esposo sempre mandava algum dinheiro, então eu fui comprando as coisas aos poucos. E quando ele chegou, já estava bem organizadinho. Eu lembro do dia que Heitor foi dormir, tinha uma manta, né, de criança, assim, na cama, bem coloridinha, que uma professora doou. E quando eu olhei os dois, assim, cansados, que tinham pegado avião, tinham chegado bem cansados, eu olhei assim e disse, meu Deus, eu nem acredito que minha família está aqui comigo. Então, eu vim para cá, não é? Trabalhei na prefeitura 8 meses, depois surgiu uma oportunidade de eu somar na SCA, e assim, foi extraordinário. Como eu cheguei na SCA, né, participei de alguns workshops que eles me convidaram para fazer. Um workshop foi sobre criação de vozes para bonecos e o outro foi sobre técnica vocal gospel. Uhum. E a partir daí eles conheceram o meu trabalho e me deram a chance de trabalhar com 3 modalidades que a gente trabalha hoje, que é o canto popular com ênfase em belting, o canto gospel e o canto infantil. Uau, que história maravilhosa, né? Mulheres, fiquem aqui, prestem muita atenção na história da Cate, porque é um grande testemunho de fé e coragem, né? Sim, muita coragem, Ju. Como você mesmo colocou, assim, que parecia que era Deus que estava te chamando para esse lugar, que essa vaga era sua, mas também teve toda a sua movimentação Sim. de acreditar no teu sonho, né? Sim, não foi fácil. Eu vou dizer para você, eu estava dizendo para uma amiga minha hoje, eu disse, Carol, eu não sei se eu teria a coragem que eu tive ano passado de deixar tudo e vir. Porque, assim, eu estou contando aqui para vocês, gente, mas foi muito difícil. Foi muito difícil, porque quando você não conhece o lugar, se fosse para estar em Blumenau, com a minha amiga, na casa dela, seria muito mais fácil. Mas eu vim para cá sem nada, sem conhecer ninguém. Tinha uma mãe de um ex-aluno meu que me deu um suporte aqui, mas eu vim sem nada. Tu sabe o que é? Tu terminar o dia e dizer, meu Deus, vou para onde? Eu vou pegar um Uber, vou pegar um ônibus e vou voltar para Blumenau? E amanhã eu tenho que estar de novo aqui? Então, assim, muitas vezes o Senhor, Ele nos dá a bênção, mas a gente tem que correr atrás dela. Porque do céu não vai cair nada, fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, para a gente conseguir. Então, se você me perguntar, Cate, o que fez você vir? Eu acho que foi um sonho, um desejo. E eu tive que me abdicar de muita coisa, sabe? Eu já estava estruturada, estabilizada, tinha o meu público, eu tinha muito cliente em Recife, em Pernambuco. Mas também eu tenho um trabalho que eu vou falar daqui a pouco, do digital, que também me dava uma certa segurança. Então, Sim. eu tenho sempre assim, plano A, não deu certo. Não que eu abandone o plano A. Não deu certo o plano A, vamos para o plano B. Tudo isso dentro da música. Tudo isso. Então, eu vivo música de manhã, tarde e noite. Quando não é voz, é produção musical. Quando não é produção musical, é gravação de back. Quando não é gravação de back, é dublando, é fazendo vozes de bonecos. Então, tudo está relacionado à minha voz e à música. E de onde vem essa paixão pela voz, pela música? Quando que você percebeu, assim, que isso te representava? Eu acho que foi na igreja. Né? Eu sou cristã desde pequenininha e meu pai tinha uma banda.
uma banda musical na igreja. E, cara, o que eu vou falar aqui é muito engraçado. Depois que a gente cresce, que a gente tem noção do que é a vida adulta, a gente lembra de cada coisa da infância. Eu lembro que eu, com 9 anos, meu pai comprou um teclado de brinquedo para mim. E eu comecei a tirar de ouvido as introduções das músicas da banda. E eu percebi que na banda, o tecladista, ele tinha problema de esquecimento, tipo amnésia. Aí eu, criança, eu dizia, toda vez aquele rapaz ensaia, na hora de tocar, ele esquece. Eu detectei esse problema nele. E depois eu contei para o meu pai, e meu pai disse, realmente, quando ele fica nervoso, ele erra. E eu comecei, eu criança, a ajudar esse tecladista, lembrando das notinhas da banda. Então, meu pai passava no quarto e dizia para minha mãe, ela está estudando. Quem ensinou a ela? Então, eu comecei a trabalhar essa minha percepção musical. Por isso que é muito bom a gente influenciar nossos filhos, né, na arte que a gente gosta, deixar eles escolherem. Mas é muito bom você dar o direcionamento, quer? Incentiva. Quer música? Incentiva o teu filho. Porque, assim, eu lembro que, em vez de eu estar brincando, fazendo coisa assim, né, assistindo televisão, eu ia para música. Eu passava a tarde toda no meu tecladinho, tocando, pegando música, brincando. E foi ali que meu pai disse, filha, você quer realmente aprender música? Vamos para o conservatório. Então, eu fiz conservatório em teclado popular, eu sou tecladista de formação. E antes de terminar o conservatório, eu passei no vestibular para música da UFPE. E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, só tinha praticamente eu de mulher na turma. E eram 30. E eu enfrentei 2 greves. Faculdade pública, eu sofri 2 greves, né? A faculdade fechou 6 meses de greve, assim, a gente não teve aula. E foi muito difícil da gente se formar. Eu passei 6 anos. E de 30 pessoas da turma, só conseguiram 3. Eu e mais 2 rapazes. Então, o restante não conseguiu se formar. Enfim, foi muito sofrido para a gente se formar em licenciatura em música pela Federal, né? Pela UFPE. Então, a paixão, Ju, surgiu nesse processo. Então, eu tinha a igreja como minha maior escola. Então, eu tinha a banda do meu pai, porque me incentivava a estudar. Tudo era tirar de ouvido. Sabe como é tirar de ouvido? É você escutar a música e ir procurando aquela nota. Dá um trabalho, mas você vai ali trabalhando a percepção e você, quando vê, você está tocando qualquer música de ouvido. Nossa, que maravilhoso isso. Eu lembro que eu tirava músicas instrumentais do Richard Clayderman. Então, eu escutava, né, ele tocando os instrumentais, For Elise de Beethoven, eu tirei de ouvido. Então, muita música que ele tocava, Love Story, eu tirava de ouvido. Ficava ali, sabe? Eu pegava uma mãozinha, depois a outra. Então, a minha vivência com música foi primeiro a prática. E eu lembro que meu pai sempre dizia, filha, meu pai é o meu maior incentivador até hoje. Cara, é muito bom quando a gente tem os pais que incentivam. Minha mãe, meu pai, sabe? Eu tive todo um apoio em casa. Eu lembro que quando eu passei no vestibular, as pessoas diziam, Maurício, tua filha é tão inteligente, porque ela não passou em outro curso? Música, ela vai viver de música, professora de música, não ganha dinheiro. E meu pai dizia, não, ela quer ser professora, ela vai ser uma professora referência, ela vai estudar. Então, eu lembro que meu pai sempre dizia, não tenha só a prática, vá para o conservatório, aprenda a partitura, aprenda a leitura musical, não é? Tenha um diploma, se forme. Então, tudo surgiu em torno disso. A experiência em casa. A banda que ensaiava no terraço da minha casa, eu escutava e era a minha referência. Eram os hinos da igreja, não é? Então, eu comecei a tocar na banda com 12 anos. Eu já era tecladista oficial da banda e o tecladista saiu, né? Por causa desses probleminhas que ele tinha. E eu fiquei por muito tempo. A gente chegou a gravar um CD, Grupo Libertador. E depois eu comecei a minha carreira como profissional. Aí fiz faculdade, depois fiz pós-graduação em metodologia do ensino da música. Foi onde eu fiz a monografia de pesquisa em cima de preparação vocal de cantores. E fiz várias capacitações na área, né? Eu nunca parei de estudar. Então, 20 anos sempre estudando, fazendo capacitação. Fiz um em Belting. Agora estou fazendo fonoaudiologia para dar o suporte, não só da parte da técnica para os meus alunos, mas também da área médica, né? Da área da saúde. E você vai falando, né? Eu vou tentando aqui perceber algumas coisas, né? Mas eu acredito que quando você
contou ali a tua história que você aprendia sozinha, né? De ouvir e já tirar as notas. Isso desenvolve muitas habilidades, Sim. né? Às vezes a gente pensa que a música, é só você cantar ou tocar um instrumento, né? Não. Quanta coisa é A área necessária. cognitiva, a área da concentração dos cálculos, né? Dizem que a música está muito ligada à área cognitiva do cálculo. Matemática, concentração. Então, assim, eu melhorei muito na escola. Eu lembro que eu nunca fui, assim, de ficar em recuperação. Impressionante. Você falando isso me vem à memória. Né? Já minhas irmãs... eu tenho 2 irmãs gêmeas. Que, assim, a gente até tentou, sabe? Elas entraram no conservatório e tudo, mas não tinha a chama da música que eu tinha. Uma casou com músico, um grande guitarrista. Não tinha como não casar com músico, porque minha casa era rodeada de músicos, né? Papai sempre teve muito contato com músicos profissionais. Então, minha casa virava meio que um home studio só de músicos. Então, é muito importante. Você vê que a criança, ela tende a ficar mais concentrada, sabe? A música dá um reforço escolar muito grande. É por isso que eu sou a favor que tenha em todas as escolas musicalização. Porque trabalha muito, a oratória também. Vamos estudar uma música, senta aqui, vamos cantar aqui na frente, vamos, sabe? Para a criança desenvolver também um lado socioemocional. É muito bom isso, muito. A música é só coisa boa. E como que funciona, então, o trabalho hoje da preparadora vocal? Como que são as aulas, a técnica? Conta um pouquinho para nós dessa parte. Então, Ju, o meu trabalho hoje eu divido presencial, né? Estou na SCA agora, e no digital. Eu tenho uma plataforma de ensino chamada Voz em Foco, Cursos Voz em Foco. E nessa plataforma a gente prepara diversos cantores do mundo todo, é online. Então, o diferencial é a mentoria, que a gente mentora esses alunos. E como é o trabalho de uma preparadora vocal? Eu acho assim, que tem aquele professor clássico, né, do canto, que vai te passar a respiração, vocalizes, e tem a preparadora vocal que ela faz um trabalho mais personalizado. Então, eu não trabalho com, por exemplo, o repertório meu. O aluno é que me traz o repertório dele. Então, as músicas que o meu aluno canta, eu vou preparar aquela voz para as necessidades que ele tem naquela música. Por exemplo, o sertanejo. Como eu trabalho uma voz de sertanejo hoje? Eu uso exercícios, os ETVSOs, que são exercícios do trato vocal semiocluído, que dá muito ganho, dá explosão vocal, porque o estilo pede aquilo. Então, ser um preparador vocal, um vocal coach, ele tem que ter esse olhar técnico, artístico, para dar todo o suporte àquele artista. A gente tem uma visão muito diferenciada do que é cantar, sabe? Eu não mudo a voz do meu aluno, eu melhoro. Eu não vou deixar ele com o timbre, por exemplo, do Gustavo Lima. Se ele tiver o timbre parecido, é dele. Então, a gente melhora a performance desse aluno para que ele tenha rendimento no palco e que ele entregue para o público dele o melhor. Então, a gente entra como psicólogo, a gente entra com saúde da voz. Então, a gente entra com aquele atendimento personalizado. Ó, você vai aquecer a voz nesse tempo, com esses exercícios, porque o teu repertório é isso. Você vai cantar por 3 horas e eu tenho que te preparar para você ter brilho, voz saudável durante 3 horas. Claro que uma fonoaudióloga também ajuda muito, né? Aí, como eu já tenho essa base da fisiologia, estou fazendo fono, então a gente tem todo esse cuidado. Eu lembro que eu preparei a voz de um cantor de alta performance, que ele cantou 30 horas no carnaval. Nossa! E ele não teve fadiga vocal nenhuma. Eu recebi muitos feedbacks desse carnaval agora, de alunas que eu preparei. Professora, a senhora me salvou. Fiz o exercício tal, nebulizei depois, fiz tudo que a senhora mandou, não bebi, não fumei, não comi comida tal. E é muito bom. Muito bom. Sabe o que é você cantar 30 horas com voz saudável? Não ter problema, não ter rouquidão, ter condicionamento para cantar. Então, um preparador vocal, ele é como se fosse um preparador físico. E um cantor, ele é um atleta da voz. Então, ele não quer, Ju, sair rouco do show dele, ele quer entregar, né? Ele quer vender o peixe dele. Então, ele tem que ter um preparador vocal. O que me entristece hoje é que muitas pessoas não dão valor a isso e vão atrás de dicas do YouTube. Aquecimento vocal, vai lá, tem tem besourinho, tem tá. Mas será que as minhas dificuldades vocais, elas vão ser... vão sanar o meu problema, né? Elas vão ser resolvidas com aquelas dicas da internet? Não, a voz é única. O problema vocal, as dificuldades que você tem, não é igual daquele cantor.
Voz é personalidade, é tudo envolvido. Então, por isso que eu não sou a favor de dica. Eu vi na internet, prof. Cara, internet dá sabe, aquele ganho geral, mas não vai resolver teu problema. Porque quem vai saber resolver é o profissional, é o preparador que está te ouvindo. E, Kati, hoje todos os teus alunos, eles são cantores ou você chega a receber pessoas com algum outro tipo de dificuldade relacionada à voz e que quer fazer esse trabalho, essa melhoria? Ju, vou ser bem sincera. Hoje eu sou aquele tipo de professora que eu me preocupo, assim, com todos os estilos, né? Tem professor que diz, não, só pega cantores de alto nível, só pega cantor que já tem uma vivência vocal. Não. Qualquer pessoa que quiser aprender, eu vou repetir aqui, isso é muito sério que eu vou falar. Presta atenção, audiência. Presta atenção. Escuta lá. Cantar é um dom treinável. Isso eu posso provar para você. Lá no meu Instagram, eu fiz uma pequena reportagem, digamos assim, né? Um conteúdo de um aluno que começou comigo, o Matheus, não afinava nenhuma nota. Sabe aquela voz reta? Não sai dali. A gente chama de voz reta, que não tem melodia, que não sabe o que é subir uma nota e descer. Cara, ele fez o Voz em Foco, depois fez o curso avançado. Tem ele cantando. Olha que coisa tão linda, tão cheia de graça. E é muito difícil de cantar música popular brasileira, principalmente essa de Tom Jobim, né? Que varia, tem variações. Garota de Ipanema tem muita variação melódica, transposição. Então, assim, quando eu vi Matheus cantando, eu disse, meu Deus, que transformação. Às vezes a gente começa um método, um trabalho, nem a gente mesmo acredita 100%. Será que vai dar certo? Será que... Então, quando ele fez o depoimento para mim, que me mostrou, que eu disse, Matheus, olha como tu começou. E eu achava, né, antes de estudar tanto sobre o assunto, que a voz era algo assim, que era dom. Eu disse, não, como é que pode uma pessoa totalmente desafinada conseguir afinar a voz, conseguir cantar uma música inteira afinada, sem programa, né, de computador, que a gente sabe que hoje tem muito programa que afina a voz de cantor. Eu quero ver ao vivo, cantar ao vivo. Então, eu vou dizer a vocês, a voz, ela é um dom treinável. Qualquer pessoa pode cantar. Se você tem fonação, se você tem ar aí dentro da sua voz, se você tem, né, o fôlego, tem isso que eu chamo de voz falada, e tentar levar para a voz cantada, você consegue, sim, cantar. Não sei se uma música muito difícil, né, uma música erudita, mas consegue. Dentro da sua extensão vocal, você consegue, sim, melhorar a sua voz, independente do nível. Maravilhoso. E já chegou, assim, alguma vez, de você ter alguma experiência de algum aluno, mesmo avançado, né? Que às vezes já estava lá naquele momento, pronto para uma apresentação, para um show, alguma coisa, e deu aquela travada? Sim. E aí, como faz? Cara, eu vou dizer, eu chamo de cara, tá, Ju? É uma ginga que eu tenho. Ó, o emocional tá muito ligado com a voz. Né? Muito ligado com a voz. Por isso que lá no meu curso, o Voz em Foco, a gente tem um suporte psicológico para os alunos. É aquela coisa, eu vou contar uma história aqui rapidinho, vocês vão dizer, poxa vida, eu nunca parei para pensar nisso. Eu tive uma cantora de alta performance que eu preparei para um congresso, numa igreja, durante 3 dias. Ela estava totalmente preparada tecnicamente. Preparadíssima, sabe? Ia cantar, abrir o louvor com a banda da igreja. E eu lembro que quando eu recebi esse depoimento, eu fiquei bastante preocupada. Por isso que depois disso que aconteceu, eu disse, não, o meu curso tem que ter um apoio psicológico. Ela estava cantando e ela olhou de frente, assim, para a igreja, para a porta, e ela viu a imagem do ex-namorado. E o relacionamento dela tinha sido muito conturbado. Como acabou, tudo. Ela parou, ela ficou paralisada, ficou segurando o microfone. Ela relatou depois que ela não sabia onde ela estava. Ela não sabia, ela sentiu falta de ar, travou a voz dela. Ela não sabia o que fazer, ficou lá, paralisada. E olhando a imagem do ex-namorado dela. Como a banda, ele era também da banda, né, um ex-integrante, a banda notou aquilo ali. E as meninas do back vocal, por isso que é muito bom ter um apoio, porque se acontecer alguma coisa com o cantor, o back assume, um tecladista assume, o produtor musical assume. Então, viram que ela travou, simplesmente pegaram ela, e ela estava travada, paralisada, e sentaram. E ela não teve voz para cantar no segundo nem no terceiro dia.
o que é que aconteceu ali? Um bloqueio, a visão bloqueou, mandou, né, a informação para o cérebro passou para a voz. Não saía nenhuma nota. Então, o estresse gerado ali, aquele estresse momentâneo, fez ela travar. E ela travou valendo. Depois ela teve uma crise de choro. E a galera da banda ficou muito assim, poxa, porque essa pessoa apareceu justamente quando ela tá cantando? Foi saudade? Foi o quê? Foi remorso daquilo que como acabou aquele relacionamento? Então, assim, traumas gerados também gera bloqueios. Então, se você tem um trauma de cantar em público, você vai ter que passar por um processo, sabe? Terapêutico, de reabilitação vocal com um profissional. Eu lembro que um aluno meu, ele fez isso como uma terapia e deu super certo. Ele tinha muito medo de cantar em público. E eu disse, por que você não imagina a garagem da sua casa como o público da igreja? Coloca uma coisa para você ficar mais alto e começa a cantar. Aí ele, não, eu já sei o que é que eu vou fazer. Ele comprou vários cabos de vassoura, fez umas cabeças de papelão, assim, de jornal. E em cada cabeça, ele colocou no cabo da vassoura e imaginou cada boneco uma pessoa. E desenhou rostos, né, na cabeça lá de papel. Então, ele fez um público, uns cabos da vassoura. Eu não sei como é que foi aquilo. Ele me contando, eu morri de rir. E ele imaginou que eram as pessoas. Então, tinha a pessoa sorrindo para ele, tinha a pessoa com a cara feia. Então, ele fez um monte de boneco e tentava cantar, assim, olhando para cada um. E ele disse que aquilo foi libertador. Também eu indico eles fazerem a técnica do espelho, a se olharem, a ver qual é o melhor ângulo. Quando você for cantar, leve o corpo. Não faça só assim, com o pescoço, sabe? Quando você for falar, olhe nos olhos, cante, se conecte. Use a mão para gesticular. Então, esse empoderamento a gente tem que criar no cantor. O cantor chega e vai fazer um show tímido. Como é que ele vai vender o show dele, o peixe dele, né, que a gente chama? Então, a gente tem que criar. Então, lá no Voz em Foco, a gente cria tudo isso. A gente prepara o artista para ele cantar em pequenos né, em pequenas e grandes apresentações. Então, me preocupo muito em dar esse suporte emocional. Tá pronto para cantar? Não. Vamos treinar mais. Ah, tá pronto para fazer um show grande? Já fez um pequeno? Como é que você quer alcançar um público de 10 mil pessoas no estádio, não é? Numa casa de show, se você não tem psicológico para lidar para cantar em família, por exemplo. Né? Tem gente que tem vergonha até da aula. Ai, prof, tô nervosa. Cantar aqui para a senhora, na frente da senhora. Eu digo, cara, aqui é um laboratório. Relaxa. Eu não vou julgar sua voz como preparadora vocal. Eu tô aqui para te ajudar. Então, eu passo essa confiança para eles. Tanto é que, assim, diariamente, se vocês abrirem meu Instagram, vocês vão ver lá. Depoimentos dos alunos. Prof, muito obrigada. A senhora me inspira. A senhora me fez chegar onde eu tô hoje, né? Alunos que já estão no patamar maior. Então, assim, o que eu digo a esse cantor, que tem muita dificuldade, né, que trava na hora de cantar, é que ele trabalha o emocional. E que ele não se compare a ninguém. A comparação tem bloqueado muita gente que canta, eu acho que não só no meio da música, né, mas no meio profissional, de se comparar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho uma voz bonita. Por que você acha isso? Não, porque fulano falou que minha voz era assim. E você tem que dar ouvido a fulano? Por isso que eu uso muito também o significado da águia e do pardal. O que é que isso significa? Visão de águia. A águia, ela é um pássaro, o pardal também é. Mas a águia, ela não vai descer do céu, ela estando com fome, para comer no meio dos pardais. Você pode jogar um pedacinho de pão ali, vai ter a maior festa, né? Os pardais vão comer, vão brigar. A águia não. A águia é resiliente, ela tem visão de onde ela quer chegar. Mesmo ela com fome, ela sabe o que é que ela vai comer, aonde ela vai pegar. Então, eu uso muito essa linguagem figurativa para os meus alunos. Gente, vocês são águia. Onde vocês querem chegar? Vocês vão dar ouvido a pardais? Gente que não tem visão sobre a tua história, sabe? O que você passa para estar aqui, o lugar que você saiu, onde você tá. Você vai dar ouvido a esse tipo de pessoa. Ah, porque tua voz é anasalada. Ah, porque tua voz é assim. Você não vai dar ouvido. Se você começar a dar ouvido, você vai adoecer. Porque você vai captar isso, a mente vai mandar automaticamente para a tua voz e acontece o bloqueio. Exato. Por isso que tem gente que é tímido, por isso que tem gente que não consegue subir, avançar na carreira, na oratória, porque tem esse bloqueio. Então, a gente tem que ir no bloqueio primeiro. Não adianta, Ju, eu chegar e dizer, Ju, tu canta lindo, e tu não acreditar nesse potencial que tu tem. Não adianta, é coisa de mente. Então, a gente tem que trabalhar, tem que mostrar, gente, não, por que você não quer cantar? Você tem uma voz tão linda, você tinha uma carreira, por que você travou? Então, a gente tem que fazer todo, né, uma investigação, mostrar para ele que ele é capaz.
outra coisa que desanima muito o cantor hoje em dia são redes sociais. Porque você Sim. posta um trabalho, só teve 5 curtidas. Eu fiz um trabalho, gravei um clipe, só teve 10 visualizações. Tá. Quem visualizou aquilo ali foi porque gostou do teu trabalho. Nunca esqueça disso. Para chegar em 1 milhão, você vai ter que passar pelos 10 primeiros, né, seguidores e os 10 primeiros, as 10 primeiras visualizações e as 10 primeiras curtidas. Então, eu passo muito isso para eles, sabe? E depois o feedback é incrível. Prof, obrigada, eu cantei na minha igreja, o pastor elogiou minha voz, eu cantei no aniversário. Então, assim, os pequenos passos é que eles vão se libertando, sabe? Disso, desses traumas, o crescimento. Então, eu passo muito isso para eles, né? Como eles têm que trabalhar esse emocional. Eu acredito que é super importante você colocar isso no teu método, né? Porque nós somos um ser integrado. A gente tem o nosso corpo físico, a nossa mente, as nossas emoções. Sim. E se nós, no dia a dia, a gente já percebe que quando a gente está com um problema, a voz começa a ficar meio trêmula. Sim. Imagina o quanto esse processo pode auxiliar também esse cantor, esse profissional, né? Sim, muito. Não é à toa, né, que assim... existem pessoas que elas param de cantar para se tratar. Você acha que tá no sucesso, mas a mente não tá bem. Eles têm que parar. Porque o cantor, a gente sempre acha que o artista é uma máquina. Que o artista não vai estar doente. Né? E muitas vezes o artista está doente e a galera da internet, eles são seres humanos. Eles choram. Eles precisam de apoio psicológico. Às vezes eles precisam de um abraço. Muitas vezes aquele artista está sozinho no quarto de um hotel e minutos antes eles tinham uma multidão gritando o nome deles, né? Então, a gente que é preparador vocal, a gente vira que meio da família, sabe? Quando a gente abraça a voz, abraça a causa. Então, eu tive aluno que ele só cantava comigo do lado. Não, a professora tem que estar comigo, eu não me sinto seguro. Aí eu colocava o retorno para ver como é que estava a voz. Aí, nos intervalos ali do show, eu ia e dizia, solta mais. Aquele agudo não foi legal. O que é que tá acontecendo? Tô sentindo a voz um pouco cansada. Vamos dar 5 minutinhos aí pra gente hidratar, nebulizar. Então, as intervenções também são importantes na hora do show. Por isso que tem que ter um preparador vocal do lado, né? Artistas de alta performance. Quem tá começando, a gente também direciona um método de aquecimento vocal que dê resultado. Vai cantar quantas horas? Tudo é personalizado. Vou cantar meia hora na igreja. Então, quanto tempo você tem que aquecer antes? Então, tudo eu passo para eles. Agora mesmo eu tenho um atendimento à noite de uma aluna que ela está muito preocupada. Ela quer cantar uma música que tem um agudo muito grande e é uma música que ela vai cantar na Rede TV Brasil. Então, eu tenho que fazer uma manobra ali, vocal, e dizer, não está chegando nessa nota, vamos por esse caminho. O tom não está legal, vamos mudar o tom. Então, voz é algo muito pessoal, gente. É a identidade, é o seu cristal. Eu fico muito triste quando tem pessoas que não cuidam da voz, entende? Canta de todo jeito. Canta bebendo. A bebida resseca o trato vocal. Você não vai sentir na hora, porque vai estar tudo dormente ali, mas depois você vai sentir. Sim. E tem consequências horríveis para quem bebe, para quem fuma, para quem não dorme. O sono, ele é regenerativo. Então, você precisa dormir para regenerar a voz. Às vezes, o cantor não precisa de técnica, ele precisa descansar. Uau, maravilhoso. Kátia, você é uma inspiração. Obrigada, meu amor. Conta um pouquinho mais pra gente da tua vida pessoal, como que você faz para equilibrar, né? Deixa um recado para as nossas mulheres que estão aqui nos assistindo. Como que você faz no teu dia a dia, assim, para ter esse equilíbrio na tua vida pessoal e profissional, para você poder se entregar tanto a uma causa tão linda, né, que é essa? Gente, não é fácil, tá? Eu vou contar uma história para vocês e eu quero dedicar agora essa parte da entrevista às mães de crianças com autismo. Eu tenho um filhinho autista de 9 anos, vou tentar me segurar ao máximo aqui, que falar sobre autismo é muito emocionante e muito desafiador para mim. Durante muito tempo eu me calei sobre a causa, mas hoje eu disse, não, se eu tiver o poder da fala, de chegar numa entrevista, no jornal e falar, eu vou representar aquelas mães. Então, assim, quando veio o diagnóstico para mim, as pessoas diziam muito para mim assim, Cátia, aceita, Deus te escolheu porque você é forte. Qual é a mãe de autista que nunca recebeu isso, né? Então, eu dizia, por quê? Eu não me sinto uma mulher forte para receber esse diagnóstico, né? Autismo, será que foi algum castigo que Deus mandou para mim? Gente,
É tanta coisa que passa na mente de uma mãe atípica que eu vou dizer a vocês. Depois que eu tive Heitor, que eu entendi que o problema não é o autismo do meu filho, é o preconceito que rodeia numa sociedade que ainda precisa aprender a abraçar a causa. A inclusão, ela está muito distante. Muito distante de ser abraçada. A gente precisa mais ter, sabe, lei no Congresso, ter representação nacional. Escolas, fiquem atentas à criança com autismo. Então, a gente que é mãe, como é que eu lidou com tudo isso, né? Como é que eu organizo na minha cabeça? Eu faço a minha parte. Como mulher empreendedora, mãe, eu busco forças no meu filho. Não é porque Deus me escolheu porque eu sou forte. É porque através do autismo do meu filho, ele me fez ser uma mulher forte. Então, hoje, quando eu olho para Heitor, eu tenho é como se fosse assim, eu tenho um sentido a mais na minha vida. Depois do autismo de Heitor, eu sou uma profissional melhor, Ju. Eu sou uma mulher melhor. Eu sou uma educadora melhor. Sabe? Eu sei trabalhar com inclusão. Eu entendo o que é o autismo. A pior coisa para uma mãe de autista é seu filho chegar em casa dizendo que uma professora, ele pediu um abraço e uma professora não deu. Isso dói o coração de uma mãe, sabe? A gente trabalha na educação e vê que tem pessoas que não abraçam a causa. Você não precisa amar uma criança, abraçar uma criança, mas entenda que o autismo é um transtorno, que todo autista vai ser diferente, tem aquele quietinho, tem aquele mais agressivo. E você, como profissional da educação, você apenas faça o seu trabalho. Inclua. Faça uma tarefa adaptada, porque aquela mãe que você muitas vezes julga que não dá educação, que aquilo é uma birra, aquela mãe está lutando por aquela criança, por aquele filho. Aquela família tem uma vida. Eu vou dizer a você, é muito desafiador ser mãe de autista no Brasil. Tratamento não tem. Agora mesmo eu tive que desembolsar um valor enorme para trazer o óleo do cannabis, né, dos Estados Unidos. Uma clínica muito boa de São Paulo me indicou uma profissional que está acompanhando meu filho, doutora Patrícia, e ela me indicou e está melhorando muito, sabe? A hiperatividade, eu já estou vendo o resultado. Então, se eu não tivesse condições, a mãe que está em casa, a mulher que trabalha, que não tem condições de pegar R$ 1.000, desembolsar por um vidro que é pequenininho, que vai dar só ali para 1 mês e meio. Então, eu me coloco muito no lugar dessa mãe, sabe? Porque eu também sou mãe de criança e, assim, o que mais me dói hoje é isso. Eu correr de um lado, eu dar conta de tudo e, às vezes, assim, meu filho só precisa de um abraço. Meu filho só precisa ser compreendido, porque ele também é capaz. Todo autista é capaz, sabe? Quando Heitor tinha 3 aninhos, eu chorava, eu dizia, meu filho nunca vai falar. Ele falou mamãe com 3 anos e 10 meses. E hoje ele é um tagarela, que eu digo, Heitor, cala a boca que a mamãe quer dormir. Mamãe, você vai dar aula no Voz em Foque bem explicado, né? Porque eu já pego os exercícios e já mando ele fazer, para ele melhorar a oratória. E ele não tem problema nenhum hoje, muito inteligente. A maioria das atividades não precisa de adaptação, porque eu fui muito presente. Eu lembro que às vezes eu estava cansada, eu digo, Senhor, mas vai, é o teu papel de mãe empreendedora, de mãe empoderada, faz parte do empoderamento também. Você ser essa mulher líder, essa mulher que chega em casa, que faz uma comida. Eu sou muito a favor da mãe que cozinha, sabe? Quem me segue nas redes sociais vai ver que todo sábado é sagrado. É o dia do empadão que eu faço com o Heitor. Bora, Heitor, pra cozinha, desfia o frango. Mamãe, eu quero fazer brownie, vai bater a massa. Então, a gente tem que fazer o nosso papel e cobrar da sociedade também, né? Mais apoio, mais inclusão, gente. Você não vai arrancar pedaço de você se você tentar controlar uma crise de um autista, se você tentar abraçar, sabe? E também vem muito da pessoa. Vem muito da pessoa, assim. Tem pessoas que são inclusivas, tem pessoa que não quer chegar perto, né? Então, como é que eu vou oferecer uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou ser inclusiva se eu... Mas quando você estuda o que é o autismo, às vezes é falta de informação. Uma pessoa desinformada vai julgar que a criança é doida, que a criança não tem potencial. Né? Então, às vezes, é falta de informação também daquele profissional e pedir falta de ajuda vontade. também. Pede né? ajuda. Não consigo controlar uma criança autista na sala. Pede ajuda. Estuda sobre aquilo. O que é que eu posso fazer para acalmar? Não é? Pergunta aos pais. Teve muitas vezes que ninguém me perguntou nada sobre meu filho. Eu estava disponível. E aquilo me feria, sabe? Eu dizia, caramba, eu estou aqui. Eu quero ajudar e não consigo. Então, assim, a minha fala hoje para todas as mães de autistas é que não desistam do filho de vocês. Eles surpreendem muito a gente. Às vezes a gente bota uma barreira, bota um limite e eles vão lá, eles mesmos lutam, sabe? Claro, tem que ver o grau, né? O meu é suporte 2, grau 2.
nível de suporte 2. Então, assim, nunca coloque uma barreira com a criança com autismo, porque eles surpreendem, sabe? Eles são pessoas maravilhosas que, assim, onde eu estiver, eu vou sempre levantar essa bandeira. Abracem mais a causa, entendam o que é. Não vão logo julgar uma mãe, porque uma mãe... Eu já sofri julgamentos, porque, cara, você é empreendedora, você tem plataforma, como é que você consegue dar conta de tudo? Eu organizo muito meus horários, não é? Então, assim, o dia que eu estou na SCA é tal dia. Então, aquele dia eu já aviso ao aluno, ó, estou em sala de aula, não posso atender celular. Tal dia eu tenho aquele horário com meu filho, então eu não marco horário. Então, tem 3 tardes na semana que eu não trabalho, justamente assim, para dar um suporte, não é? A escola liga, ele não está legal, venha buscar. Então, eu organizo meu tempo. E que aquele tempo seja de qualidade. Porque tem mãe que fica no celular e o filho lá, coitado. Não, cara, deixa o celular e vai dar atenção. Um abraço, pergunta como foi o dia, do jeitinho dele ele vai dizer. Então, tem muita coisa também que a gente sofre porque a gente faz errado. Né? Então, luta pelo teu filho. Luta que, assim, se Deus te der, é porque não porque você é forte. Você se tornou uma mulher melhor e uma mulher mais forte depois que você conheceu o autismo e começou a conviver com ele. Maravilhosa. Kati, foi um prazer receber você aqui. Uma honra poder conhecer um pouco mais da tua história, do teu servir, do teu trabalho. E desejo a você aí uma bela e linda jornada. Obrigada. Eu só queria, só para finalizar, falar um pouquinho sobre o título, né, que me deram da professora missionária. Ai, vai lá. Professora missionária. Presta atenção, pessoal. Deve ter uma história muito especial aí. Gente, eu ganhei esse título, né, de algumas alunas minhas. É importante frisar que sempre a mulher, ela soma na vida de outra mulher. Sempre. Sempre vai ter aquela mulher, sua amiga, né, que vai segurar na sua mão, que vai entender o teu trabalho, que vai te apoiar. E durante esse meu curso que eu tenho, né, o Voz em Foco, eu tive diversos testemunhos de algumas alunas, como eu falei, né, que a gente trabalha muito emocional, alunas desacreditadas. Então, eu recebi 5 testemunhos que me marcaram bastante. E um deles foi sobre uma aluna que ia se suicidar por causa de uma situação de família. E o meu curso apareceu na vida dela no dia que ela ia tentar o suicídio. Ela estava no cruzeiro. Quando recebeu uma notícia, ela ia pular do cruzeiro, ia se suicidar. Então, não sei como foi que aconteceu, que ela disse, a única coisa que eu vou fazer é abrir o Instagram, só para olhar o Instagram, e depois eu vou fazer isso. Aí o que é que acontece? Está lá o meu cartaz dizendo, né, eu quero cuidar da sua voz, eu quero... Então, eu coloco várias informações ali, ó, que a gente trabalha emocional. Ela disse, caramba, eu sempre gostei de música. Então, ela já tirou o foco, né, daquele ato que ela ia fazer e procurou saber como era o trabalho, o curso, se oferecia suporte, né, emocional, e ela entrou na turma. Quando ela entrou na turma, eu senti de fazer uma oração pelaquela turma antes de começar a aula. E quando eu orei, eu senti que ela estava chorando. Eu olhei assim, né, a aula online, e no final ela disse, hoje eu iria me suicidar. E a senhora fez uma oração e Deus tocou fortemente no meu coração para eu não fazer aquilo. Eu estou aqui no navio. Ela estava na Alemanha, não sei qual é a área lá que ela estava, viajando para a Alemanha, eu não me recordo. E, cara, aquilo me marcou muito. E a outra minha aluna disse assim, professora, a senhora é uma professora missionária. A senhora veio com a missão de cuidar de vidas. Então, depois desse testemunho, eu tive outra aluna que tomava 5 antidepressivos, a Cris, da Bahia, uma grande cantora, e ela tem esse depoimento, a gente tem esse depoimento gravado no YouTube, que ela dizendo, depois do Voz em Foco, eu não precisei mais tomar remédio. A música me curou, as aulas de canto me curaram. Tem a Kelly Cristina, de São Paulo, que tem um testemunho muito forte também, que eu cheguei a produzir o clipe dela, não é? Para Sempre Adorador é o nome da música. E tem um depoimento dela, ela chorando, mandou um áudio para mim, agradecendo que Deus era na minha vida, que foi através da minha vida que ela pôde passar por todo o processo, que ela estava numa depressão. E a música, né, essa regravação da música dela, trouxe mais sentido à vida dela. Então, eu tenho muito depoimento, Ju. Por isso que nasceu esse título de professora missionária. Porque eu digo, eu quero segurar na tua mão, vem para mim, quero cuidar da tua voz. Então, eles, quando vêm para mim, eles estão, às vezes, muito machucados, né, emocionalmente, desacreditados. E eu creio, não tenho mais dúvida, que esse título eu abracei, eu carrego e digo, eu quero sim ser essa professora missionária. Eu quero cuidar de vozes, eu quero curar vozes.
primeiramente Deus na minha vida e através da minha mão, das minhas mãos e do meu conhecimento eu quero curar vozes. Eu quero ser, sabe, a minha missão é ser essa professora missionária na vida dos meus alunos. Muito bom. Obrigada, Kátia, então, a nossa professora missionária, numa linda missão de dar voz, né, ao mundo. Muito obrigada à nossa audiência e fica conosco para o próximo OCP Mulheres.